Olá pessoal, aqui é o professor Celso Fontes. Essa é a oitava aula do curso de Inteligência Artificial pelo Centro de Estudos Jurídicos da PGE do Rio de Janeiro. Então pessoal, na última aula a gente estava vendo aqui a questão de que é possível. A gente foi vendo toda aquela questão de contrato, né? Contrato no seguinte de formatos, né, que influenciam pelo número de eixos, tamanho de dimensão, e aí com eles a gente consegue, dependendo da natureza do dado em que a gente pretende usar a rede neural para estimar alguma coisa, a gente pode ter, indo para a parte de modelos de linguagem, já ter, por exemplo, a representação do tamanho, quantas sequências de texto, tamanho do texto, isso para cada, já para poder dividir isso para cada token, né? A gente vai estudar bastante essa parte do token. E, inclusive, uma dimensão para representar o quê? O tamanho do vocabulário. Vão ser as palavras únicas dentro do token, certo? Aí, a gente viu que o próprio PyTorch, para evitar a gente ficar fazendo na mão lá um monte de array e um monte de variável, cada uma representando um array, e a gente, se quiser, não, aqui está guardando os dados da camada tal, não, aqui está. Você monta como se fosse um legozinho, né, usando orientação objeto, ou, se você quiser, você pode também usar herança, tá? Isso aí, para quem não conhece a parte de OO de herança, tá aqui no módulo de OO que eu coloquei aqui no curso, tá? Herança nada mais é do que um mecanismo para você criar uma classe em que ela vai herdar tudo da classe Py, né, por assim dizer, né? Herdar, no caso, os atributos e os métodos. E aí você pode criar o seu próprio módulo, né, que vai servir para você instanciar o quê? Um modelo. E aí você pode pegar e criar uma especialização. Tá? Então aqui no modo, no método construtor, você já pode, por exemplo, assim que ele chegar, ele já construir os blocos aqui dentro, em vez de fazer aquilo que a gente fez na mão, fazendo, tipo, simplesmente colocando variável tal recebe, e aí a gente foi montando, chamando, passando, né, novos objetos como parâmetro dentro do módulo. Então aqui, ó, é uma rede do tipo MLP sequencial. Aí a voz já falhando. Uma camada de normalização, uma camada linear. Lembra, a gente tem que ficar tendo essa coisa da normalização, linear, por aí vai. Porque uma coisa é quando você está tratando ali na camada em que você está recebendo as features. Elas têm lá um tamanho. Mas quando você vai passar, por exemplo, para o otimizador, ou no caso ali na função que tem ali a função para calcular, igual, por exemplo, um sigmoide, ou até outros mais avançados, um relu da vida, a função de ativação, o formato ali tem que ser diferente, que o formato tem que ser, aí dependendo da rede, vamos dizer, uma rede que é só para saber 0 ou 1, e aí uma coisa que tinha X eixos, você tem que trazer para um eixo só. E a gente viu lá que tem um reshape, ou que você pode usar para poder transformar de N dimensões, N eixos, para um eixo só. Aí aqui ele já está montando a rede, tá? E ele até colocou aqui na própria classe uma propagação para frente customizada, tá vendo? Ele não deixou a default do PyTorch, não. Então ele tem esse poder aqui de você criar bem customizado aqui seu modelo. Isso aqui é um modelo, tá? Lembra, o Python
é que eu sei que tem a maioria do pessoal que PHP, já tem negócio, o Python não tem o new, né? Então você só chama o nome da classe, pimba. Aí ele passou aqui, ó. Você vê que isso aqui não é padrão do PyTorch. É porque ele já quis dizer assim, olha, eu estou criando e na minha vai ter já aqui o conceito de tamanho do vocabulário. Certo? Que ele criou aqui para montar o quê? Um tensor de embeds, né? Aqui, com tamanho tal, por exemplo, aqui 32, e quantos embeds vão ter? Sei lá, o tamanho das sequências. Lá, 16. Aí aqui, número de camadas, que ele usou aqui para poder, na hora que ele for... Quase que eu derrubo a água aqui, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Na hora que ele for montar aqui, ó, ele poder adicionar. Lógico, aqui tá bem o código simplório, deixando de fazer muita coisa só para poder ser bobinho aqui e caber. De qualquer jeito, o fluxo está assim, ó, batch, comprimento da sequência, né, aqui, camada de embed. Com isso aqui ele fez a camada do embed, certo? Depois ele colocou nessa variável blocks para receber uma referência para o objeto tipo lista de módulos, que aí ficou com uma sequência de... Sequência por quê? Porque aí todos os neurônios conversam com todos os neurônios da camada seguinte, né? Uma camada de normalização para esse embed, tá? Aqui, ó, então, de BTC para BTC, depois uma camada linear, e aqui, por último, uma camada que a gente vai usar bastante no Transformer, que é a camada de cabeça, tá? Que é ela que vai ficar com os score aqui, os logis. E aqui já muda. Aí já muda para poder ser os tensores, já para sair o B, o T e o V, tá? Então, só uma leitura. O init, quais são as peças, a retropropagação. Então, tá aqui, ó. O módulo define o contrato geral para registrar. O embed faz a entrada de lote, tamanho do comprimento da sequência, virar, lembra aquele H, que é os hidden state, com lote, que é a quantidade de amostra, né? Tempo ou tamanho da sequência e a largura da representação interna. O módulo list deixa explícito que existe profundidade, e aqui já começa a ser um deep learning, né, porque já tem mais de uma camada oculta. O layer norm compõe cada bloco interno que mexe no hidden state. E esse bloco aqui que a gente deu o nome de LM-Head, né, de Language Model Head, é a projeção final que fecha os logis. Lembra, logis são aqueles score que a gente vai utilizar para, durante o treino na retropropagação, a gente conseguir representar algum tipo de, ou vários tipos de valores que a gente vai tentar capturar do texto durante o treinamento, ok? Então, se você reconhecer essa estrutura, abrir um modelo maior deixa de ser caça ao tesouro, vira leitura de fluxo, beleza? Aí vem a figura do otimizador, que é o quê? O otimizador, ele é um componente que ele vai transformar o erro. Lembra, o erro a gente está conversando isso desde a época da regressão linear. Que ele é um modelo matemático. A gente pode começar aleatório e pedir para ele simplesmente tentar aleatoriamente ou só decorar o Yzinho, né, que é o alvo, e aí o modelo, se ele não entrar dentro de pelo menos uma fórmula, né, em que ele possa ser penalizado matematicamente pelos erros, isso é, a distância em que ele ficou do alvo, a gente não consegue ter um modelo que possa fazer o quê? Prever coisa
porque ele não foi treinado. Essa é a graça, né? A graça da inteligência artificial é isso. Ele também se dá bem com alguma coisa que ele nunca viu. Certo? Então, a figura aqui do otimizador é a gente ter um objeto, né? Um componente que ele seja capaz de transformar o erro numa mudança de parâmetro. Então é o seguinte, sem ele o modelo só até calcula gradiente, lembra aquele gradiente descendente? Aqui, ó. Ele até calcula, mas nada vai se mover. Por quê? Porque cada ciclo de treino, o otimizador precisa o quê? Medir o erro, calcular a direção e aplicar o passo, tá? A perda, o loss, ele diz o quê? Quão errado o modelo está no batch atual. A retropropagação, ela escreve naquele atributo grad. Lembra que quando a gente coloca requires grad true, todo tensor ganha um atributo grad. Aliás, consegui, tá? Agora coloquei aqui o meu PyTorch próprio que eu estou implementando em Web GPU. Já está funcionando aqui, ó. Então já dá para rodar as coisas de... Não diria 100% tudo do slide não, mas a maioria já dá para rodar aqui direto. Não precisa nem rodar nativo no navegador não, na máquina não. Tá? Então, só lembrando que quando a gente coloca aqui o require grad true, esse tensor aqui, tensor de quê? Uma dimensão, né? A gente pode até ver aqui, ó, NDIN. Aqui, ó, uma dimensão, tá? NDIN. Esse tensor de uma dimensão que tem o shape de quê? Aqui de 1, né? Ele ganha o atributo grad. Tá aqui por enquanto vazio, né? Porque não sofreu nada. Mas se eu tirasse aqui o require grad, aí dá erro, porque o atributo não existe, tá? Lembra? Porque quando a gente coloca o require grad, esse tensor ele já vai nascer. Além dos dados do tensor, que aí, dependendo, pode representar tamanho do batch, comprimento, vocabulário, aquela coisa toda, ele tem um outro array especial para guardar o quê? O gradiente descendente. E quando a gente chama no otimizador, na perda, a função, né, o método backward, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, que o loss, quando ele foi formado aqui, ó, ele vai pegar o tensor, fazer aqui a operação de subtração do alvo. Então, lembra, os tensores, eles permitem você fazer operação matemática entre um com o outro. Lembra que na primeira aula lá eu mostrei a velocidade da GPU, que quando a gente colocar para multiplicar uma matriz versus outra matriz, ele usando a placa de vídeo, ele faz isso rapidão, certo? Lá tem até no slide aqui, roda até na placa de vídeo aqui no navegador, certo? Ele permite você também fazer uma subtração. Ele vai pegar esse aqui e subtrair por esse aqui, já vai dar uma diferença. Aí vai fazer o quê? Elevar a 2, tá? Aqui, ó, vamos calcular com o tal do erro, o MSE, aquele que a gente usou lá no primeirão lá para a gente começar com regressão linear e depois a gente começou a fazer rede neural. E aqui o min é a função média do Python. Então aqui, ó, erro, que é a subtração, médio ao quadrado. Erro médio ao quadrado. Aí ele vai pegar isso aqui e vai fazer o quê? Ó? O loss backward vai percorrer o grafo computacional a partir do loss e preencher, porque quando a gente usa esse cara aqui, o loss, ele não volta um número não, tá? Quer ver, ó?
Até porque, né, galera? Se aqui ele até deixa aqui apontar assim, loss, mas quer ver, ó? Não sei se aqui nesse ambiente vai funcionar direitinho, mas tá aqui, ó. Pessoal de programação, se ele só voltasse o loss mesmo, o valor que está dentro desse tensor, não sei se vocês concordam comigo, né? Mas aí ia ser complicado eu chamar um método de um número, né? Então o loss ele vai ser um tensor resultante dessas duas operações matemáticas aqui. E aí eu posso pegar e pedir para ele fazer o quê? Retropropagar, tá? O retropropagar é o quê? Aquilo que a gente aprendeu, que ele vai simplesmente preencher, no caso aqui, como foi desse com esse, ele vai pegar no resultado que foi do primeiro tensor, que é o W, né, que são as minhas features, ele vai aplicar a questão da derivada, ok? E aqui entra a figura do otimizador. No caso aqui, qual é o otimizador que eu escolhi? O SGD, que é o Stochastic Gradiente Descendente. Que ele faz o quê? O peso novo é simplesmente o peso mais antigo, menos, no caso, o que a gente chama de taxa de aprendizado, que é o que define o tamanho do passo, vezes o gradiente. Tá aqui, ó, LR de Learning Rate. Então, ó, instanciamos SGD, passando os parâmetros de W e o Learning Rate. O SGD vai fazer W recebe W menos Learning Rate versus Grade. Isso, o ideal, obviamente, é ser chamado em cada step, tá? Os steps, dentro de um ciclo de treino, eles vão ser cada atualização de parâmetro. Então, às vezes, você vai colocar lá para fazer 2 epochs só, o seu treino, só 2 epochs. Mas vai ter lá 4.000 steps no treino. Por quê? Porque vai ser de acordo com o número de atualizações que vão precisar ter, até pelo tamanho também do dataset, durante o treino, e também pela quantidade de batch e pela quantidade de epochs, tá? E aí, o otimizador, aqui, ó, ele deu um passo. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer o quê? Vai subtrair. Então, vai ser W, vai ser 0, menos 0,1 vezes menos 4, que foi aquela diferença que deu, né? Vai dar 0,4. Aí ele vai pegar, dar um step, ele vai mover o peso. Lembra aquela coisa do operador de som que move as coisinhas, move os botõezinhos lá da mesa de som. E aí, tem que fazer esse outro passo aqui, que é chamar o método Zero Grad, que é para não acumular lixo do batch anterior. Entendeu? Você tem que zerar o otimizador para ele receber a nova conta. Lógico, aqui não tem um for, mas o ideal seria num for de epochs, ok? Então, o otimizador vai servir para isso aqui, ó. Você tem o peso atual, vamos dizer, menos 2. O alvo, vamos dizer que se fosse 1, tá? E a taxa de aprendizado aqui, ó. Então tá aqui, ó. É o quanto que o peso se desloca num step único. Você vê que tá tendo que ser uma taxa de aprendizado muito grande, né? Para ele poder chegar, né? Em cada step. O ideal seria tá ali todo mundo assim, né? Tá vendo? O ideal seria todo mundo assim. Então, se o peso atual, que é a questão de como ele está durante cada epoch, ele estiver distante, ele vai precisar de um learning rate maior. Isso significa que ele está antes, muito distante do peso. E aí o loss, na hora que ele for calcular com gradiente descendente, ó, estava aqui em 17, mas aí ele vai ser alterado
pelo aquele cálculo que ele vai fazer com o otimizador, pô, e ele vai de uma perda de 17 para 0,007. Tá vendo como é que assim um otimizador bobinho igual o SG dele já faz um puta cálculo? Eu não sei se vocês vão lembrar. Deixa eu até ver quem tá aqui na aula aqui. Ah, já tem bastante gente, legal. Mas vocês lembram que naquele meu curso de aquele de IA que foi na pandemia e tal, a gente estudou o SGD com Machine Learning? Estudamos. É um dos trainers que tem naquela biblioteca Science Kit Learning de Python, que a gente usa até hoje lá no Levi Classificador. Só que lá a gente usa o XGBoost, tá? Então assim, não necessariamente só serve para rede neural, não, tá? Não tem essa coisa não. Vamos lá, que eu prometi hoje acelerar. Aí é o seguinte, depois que a gente viu lá o SGD, que é peso novo, é o quê? Peso velho menos a taxa de aprendizado vezes o gradiente. A gente vai agora para um otimizador moderno, tá? Que é o EDAN-W, que é o otimizador mais usado em redes neurais modernas. Por quê? Tá vendo aqui essa animação aqui? Nem tá lá grandes coisas, mas o SGD, ele é uma atualização direta de peso, né? Então a gente viu lá o negócio se curvando para chegar no alvo, a gente não viu no slide anterior. A única diferença é que aqui a curva está para cima, lá a curva está para baixo, mas não importa a direção. Ele vai fazendo um passo fixo na conta pela taxa de aprendizado. E a convergência vai sendo o quê? Gradual, né? E ele não tem o conceito de estado interno. Ele não tem esse coeficiente a mais. O EDAN-W, não. Ele é ajustado por parâmetro. A convergência é mais rápida, tá vendo? Ele em vez de fazer a curvinha devagar para chegar aqui, ele já põe. Então aqui no meio do caminho ele já estava acertando praticamente. Aqui, ó, no meio do caminho ele já estava acertando. E ele tem um estado interno que vai ser a média dos gradientes e uma escala adaptativa que é a média dos gradientes ao quadrado, tá? O nome EDAN-W vem de quê? EDAN de Adaptative Moment Estimation, estimação adaptativa de momentos, tá? O Adam usa essas duas médias que eu falei, média do gradiente que ele chama de momentum e média dos gradientes ao quadrado, tá? Que seria o V aqui. Então, ele ajusta os passos para o parâmetro automaticamente, costuma convergir mais rápido e é mais usado no transform em modelo grande. O SGD é mais para coisa mais simples, ele é mais lento, mais fácil de entender. O W do nome vem de wave decay, né? Decaimento de pesos. Por quê? É uma penalização que empurra os pesos muito grandes para valores menores. Por isso que ele vai fazer a questão da média dos gradientes e médias ao quadrado. E aí com isso, ele vai fazendo o quê? Ele vai aplicando um parâmetro, né, em inglês weight decay, separado da atualização do principal do ADA, que costuma funcionar melhor em Deep Learning moderno. Na prática, muitas vezes ele dá passos mais inteligentes e costuma convergir mais rápido. Com o mesmo Learning Rate 001, ele pode mudar valores mais agressivamente que o SGD, né? Fazer uma subidona rápido. Então aqui é um exemplo, ó. Criando aqui deixa eu ver se esse código aqui tá rodando. Até que meu PyTorchzinho clone, que é JavaScript com Python, até que tá funcionando direitinho. Então aqui, ó, o próprio, a gente cria aqui, ó, criamos um tensor, tá? O tensor alvo, isso é, ele com isso aqui, a gente vai tentar estimar
se o y, se com esses dados ele vai conseguir gerar o y chapéu, né, por assim dizer, de 0 ou de 1, né, ou algo perto entre isso, né. Então aqui criou o tensor que seria já os logis, aqui o otimizador com SGD, tá vendo? Então, quando eu rodei aquela entropia cruzada, né? Dessa vez eu não estou usando aquele erro médio ao quadrado, certo? Eu estou usando a entropia cruzada, que é muito melhor do que o erro médio ao quadrado. E fiz todo aquele processo de zerar e retropropagar e dar um passo. Ele de 2, 5 e menos 1, ele foi para 2, 0, 4, tal, para se aproximar do quê? Do target, né? Porque aqui ele calculou o loss. Tá vendo? Ele calculou o loss aqui. No ADAM-W, tá? Ele já vai chegando. Deixa eu até ver se faz muita diferença aqui no Python nativo. Engraçado, até demora para rodar mais aqui no meu Python nativo que no. Não, até que tá igualzinho, pô. 100, porra, tô muito orgulhoso. Claudinho, os códigos mandou bem nessa. Então, fazendo a mesma coisa com um e fazendo a mesma coisa com o outro, ele já começa a chegar no primeiro passo. Aí você vai falar, mas é 0, 0. Cara, mas isso aqui, numa escala de 32 bits, já é muito maior, tá? Então, você percebe aqui que até a taxa de deixa eu ver se aqui a taxa de aprendizado ele também é igual mesmo. Ele já começa os valores do tensor na retropropagação, né? Eles já começam a se aproximar muito melhor do alvo do que usando com SGD. Porque como ele tem todos esses cálculos extras, aonde ele não fica só dependendo ali do learning rate e tal, dessa subtração com multiplicação pelo gradiente, ele tende a convergir muito mais rápido. Isso o que significa? O que vocês acham que significa convergir quando a gente está falando de A? Fala aí, Jorge. Enquanto isso eu bebo água aqui e café. Jorge, senão eu vou começar a chamar por nome aí, hein? Oi, tava ajeitando o microfone aqui. Às vezes desconecta. Fala aí, Jorge, o que você acha que significa? O Wallace respondeu ali no chat. Ele não... Mas é isso mesmo. Convergir significa aprender, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, quando a gente estiver lá usando uma biblioteca chamada TRL, ou até o próprio Transformer para treinar, a gente vai ter que escolher um otimizador. E na maioria das vezes a gente vai colocar esse cara aqui. Beleza? Vamos lá. Bem, vimos essa parte toda. E como é que é o ciclo de vida de um modelo, né? Um modelo de rede neural. A gente cria um model, que a gente viu que pode ser até com uma classe separada e tal, mas posso fazer assim, né? Um sequential ou qualquer coisa. E eu coloco aqui, ó, camada linear, 16 por 16. E aqui eu estou usando um cara diferente, a gente não viu até agora, que é o dropout. E aqui 16 por 4. O dropout, então aqui, ó, no slide anterior a gente viu como o ADAM-W ajusta pesos quando existe um loop de treino. Agora entra uma separação importante. O modo do modelo de rastreamento de gradiente e atualização de peso são coisas diferentes no PyTorch, tá? Quando a gente cria o modelo e a gente chama o método train no modelo, ele entra no estado de treino, tá? Então ele ativa o comportamento do treino, e aí
você tendo uma camada de dropout, ela vai fazer o seguinte, ela durante o treino ela vai zerar aleatoriamente parte das ativações. Ué, Celso, ela vai de forma aleatória vai zerar lá valores do tensor. Sim. Para quê? Para evitar uma coisa chamada overfitting. O overfitting é um problema que a gente vai ter durante o treinamento, mesmo em modelos modernos, que é o modelo ficar viciado demais nos dados de treino, a ponto dele só decorar aquilo. E aí, se você passar qualquer estimativa que mude um tokenzinho, ele erra. Então, o dropout vai ser até um parâmetro que a gente vai ter lá no trainer, né? Que a gente vai poder colocar um valor. Então, aqui está um dropout bem pequeno, tá vendo? Um dropout 0.1. Para ele não ser tão agressivo também, tá? Quando eu dou o model.train, ele vai colocar, não a todos, né, mas camadas que fazem sentido entrarem no comportamento de treino. Então tá aqui, ó, modo treino, aí isso aqui volta um true ou false, tá vendo? True, que eu tinha chamado aqui. Treino rastreia gradiente. False, aqui ó, requires grad. Tá? Por quê? Porque não tem nenhum ali com aquele autograd nem nada. Agora entrei aqui no modo de evaluation, né? Que é o modo evaluation, que é colocar as camadas em comportamento de avaliação. Não significa congelar peso não, tá? Só em comportamento de avaliação. Ele não é o requires grad false. Os parâmetros eles continuam treináveis se você fizer a retropropagação. Ok? O eval, ele deixa a inferência mais previsível. Enquanto fazendo o dropout parar de sortear a unidade. E o bet9 passa a usar estatísticas acumuladas em vez de estatísticas do lote atual. A gente vai ver isso bastante depois com calma. Então, quando eu fiz aqui, ó, ele entrou nesse modo. Aí aqui eu estou no contexto, ó, sem usar os gradientes, faça. Lembra, quando você passa qualquer tensor para dentro do método construtor que se torna um callable de um modelo instanciado, né, de um tensor do tipo modelo instanciado, ele vai tentar fazer inferência, certo? Aí tá aqui, ó, modo treino, false, né, porque eu entrei aqui no modo evaluation, que é o modo para ele fazer inferência, né? Aí tá aqui, inferência, rastreio gradiente, false. Aí tá aqui, ó, o shape dos logistas do treino, né? Do treino. E o shape do resultado. Tá? Passando por essas camadas. Então é só para a gente ter uma noção de que quando a gente está usando... Tudo bem que quando a gente for usar o transformer, a gente não vai praticamente fazer import torch, transforma essas coisas. Mas por debaixo dos panos a gente tem que saber que sim, ele vai usar o PyTorch e que sim, existe ali uma distinção bem grande de quando ele vai entrar para mexer nos gradientes ou não e quando ele vai estar fazendo inferência ou não, ou treinando ou não, tá? Vamos lá. Loop de treino, já pensando em modelo de linguagem, né? Deixa eu só dar um spray aqui que já está doendo bastante a garganta. Loop de treino para o próximo token, tá? Bem, a gente já tem a questão do batch, do embed, do linear, logística. Para a gente fechar o loop de treino, seria o seguinte. Com a regressão, lá na regressão linear, a gente usava o quê? Erro médio ao quadrado. Agora a gente usa o quê? O entropia cruzada, que é muito mais preciso.
para classificar o próximo token. Os dois têm estrutura idêntica. Propagar para frente, calcular o erro, retropropagar, a diferença, próximo passo. O checklist é o quê? Primeiro, você pegar os scores, né? Que é o placar, os logis. Então, propagar para frente, quando a gente faz o model X aqui, internamente. Depois pegar, comparar os scores com o que seria o alvo. Aqui, ó, usando a entropia cruzada, certo? Para comparar os logis deslocados com os targets deslocados, zerar o buffer antes de propagar, espalhar o sinal da correção, lembra? Retropropagar isso, e aplicar o ajuste, que é fazer o step. Então aqui, só para ver rapidinho, ó, X e o Y. Outra coisa, quando a gente usa o D-Type torch long, tá? Só para explicar isso aqui melhor para vocês. D-Type. Espero que aqui funcione aqui nesse aqui, senão vou ter que... Tá aqui, ó, int 64, tá vendo? O que significa int 64? Vamos dizer que tivesse o número 10 aqui, tá? Pessoal que é bom, como é que é 10 em binário? Hein? Como é que é 10 em binário? Um monte de 0 e 1. Não é um monte de 0 e 1 não. Me ajudem a lembrar como é que é 10 em binário. Não é assim? 10 em binário não é assim? 1, 0, 1, 0? Isso mesmo. É isso aí. Então, quantos bits tem aqui? 4. Quando eu coloco torch long, ele fica com 64 bits. Significa o quê? Que para cada tensor desse aqui, ele pode ter 64 bits. Aí você falou, mas se for o 10, ele só vai ocupar 4? Não. Vai ter aqui mais 60 zeros. Ó. Não vou fazer 60 zeros que ninguém merece. Tá? Então, até fazer uma correção, não é a casa decimal. A casa decimal não importa aqui. Poderia ser 10,5. O que vai importar é a quantidade de bits, porque isso aí influencia no tamanho do registrador de CPU e da GPU. E quando a gente for usar quantização, pessoal que é da minha assessoria, que está trabalhando anos comigo, sabe? A gente não tem muito lá. Vou rodar um modelo em 4 bits. Vou rodar um modelo em 8 bits, não é? Sim. Então, é o tamanho de bits que cada valor dentro do tensor pode ter. Lógico, quanto mais... Vocês viram que quando a gente rodou aquele, comparando o SGD com... A diferença aqui foi pouquinho, não foi? A diferença aqui, não sei o que, tal. Mas às vezes essa diferença de pouquinho, se tratando de uma coisa com uma amostragem pequena, sei lá o que, é a diferença de você rodar o mesmo prompt no modelo em FP32 e você rodar ele em Q4. Você vê a degradação do modelo. Entendeu? Mas, lógico, né? Quem não viu essa parte vai entender. Vai ficar mais claro quando chegar nela. Tá? Então aqui eu tenho os passos a passo, o espaço a passo, tá? Aonde eu fico dentro daquele laço. Esse laço aqui, qual o nome que a gente... Aqui, ó. Aqui são, no caso, os steps. Tá? Não é nem o epoch ainda. Isso tudo seria um epoch só. Então, calculo, pego a diferença, zero, retropropago, ando. Que aí por dentro ele vai. E aí vou seguindo aqui, ó. Step 0, o loss era alto. Aí o loss foi diminuindo. O loss foi diminuindo. O loss foi diminuindo. Isso aqui vocês vão ver já em breve quando a gente for treinar. Isso aqui, dependendo da máquina e do modelo, vocês vão ver isso aqui durante 8 horas. É a vida.
fazer o quê? Tá? E a inferência, diferente do treino, é pra gente o quê? Com o modelo ajustado, modelo nada mais é do que ajustar os pesos para tentar capturar variáveis, padrões, né? Padrões, é melhor o termo padrões, variável não. Daquela informação no mundo real, né? E a gente pega ele e faz a inferência. Então aqui, por exemplo, ó, a gente no anterior usou o quê? Propaga, pega o erro, retropropaga e anda. Agora a gente inverte. A gente vai fazer o quê? Propaga. A gente pode usar, por exemplo, o ergmax. E a gente apensa. Por que apensa? Porque a gente já está pensando aqui em token, né? Então vai ser era uma, aí vai vir vez, uma mulher que, né? Então assim, 3 pré-condições antes de rodar. Todas elas vêm do ciclo de vida do modelo. Colocar no modo evaluation, né, que é congela o comportamento estocástico, né, aleatório. O modo, ele tem que estar com o grafo desligado, para ele não, sem o gradiente, né, que não vai precisar retropropagar, então não precisa mexer no gradiente. E a gente só vai pegar o score final, né, que seria o quê? A última posição que decide. Num loop autorregressivo vai ser propagar no contexto atual, pegar a última posição, o ergmax vai escolher o próximo, que vai ser o cara com a melhor pontuação, concatenar o contexto, e o ideal é parar de gerar um cara chamado EOS. EOS é o quê? End of Sequence. A gente vai ver que as LLMs, elas acabam tendo que ser treinadas para ter esse cara aqui. Porque se não tiver esse cara aqui, bicho, ele ia cuspir token pela eternidade. Tá? Então ele já é um divisor para dizer assim, qual a capital da França? Ele dizer. Aí começar na inferência e cuspindo, a capital da França é Paris. Ponto. Aí depois do ponto, end of sequence. Tá? Isso aqui é meio chatinho, tá? Porque às vezes você tem que especificar lá o número do caractere Unicode, e às vezes você baixa um outro modelo, tem um tokenizador diferente. É mó merda, mas enfim. Aí aqui tem um exemplo. Ó. Um modelo minúsculo, tá? Sequencial, camadinha de linear. IDs simulado de token, né? Poderia ser aqui o era uma vez. O token que vai representar sempre o final. E aqui ele nos passos, o que seria o quê? Para depois do era uma vez, aqui no caso ele já terminou aqui com o token, mas se fosse um modelo, né, com vocabulário gigante, outras coisas, já pronto, aí ele já cuspiria o token que representa, sei lá, aí depois o outro, reino e tal, tá? Então aqui é pra gente sempre pegar o último cara aqui, ó. O cara com a maior pontuação. E aí, beleza, toda vez que a gente rodar, fica só na memória da placa de vídeo ou na memória principal. E a gente vai fazer isso. Toda vez que a gente rodar o Python, vai ter que ficar 7 horas só pra ver um era uma vez? Claro que não, né, galera? O ideal sempre é o quê? É a gente ter uma serialização disso. É até difícil dizer o termo disco hoje em dia, né? Porque não é mais disco, não tem mais disco. Não existe mais um negócio redondo ali que fica girando. Para armazenar em dispositivo de armazenamento. Acho que é o termo correto. Mas vai ser difícil, não sei se o Laurita aí. Vai ser difícil me livrar desse termo salvar em disco. Thiago também, galera das antigas, né, cara? Porque pra gente vai falar, você tá guardando em disco, que a gente costumava por anos usar o termo disco para dizer disco é uma coisa, memória é outra, né?
enfim, né? SSD, pronto. Então a gente pode fazer o quê? Pode e deve, né? A gente vai, primeiro, guardar tanto o modelo como o otimizador numa coisa que é chamada de checkpoint, tá? Uma coisa que é chamada de checkpoint. No slide anterior a gente rodou o modo de avaliação e o torch no grad. O modelo estava só na memória. Para usar depois, continuar o treino ou deploy, aqui ainda está usando o termo disco, mas precisa persistir o estado treinar em disco. Checkpoint não é backup eventual, é um contrato de continuidade do treino. Então ele precisa guardar um estado mínimo, que é pesos do modelo, o estado do otimizador, isso não basta guardar só os pesos, tá? O estado do otimizador, que aí tem a questão do momento dos acumuladores, e o step atual. Isso é bom por quê? Porque você pode... faltou luz, ou qualquer coisa. Você pode continuar, tá, o treino a partir daquele momento. Ele é muito legal isso, tá? Você pode começar um treino e aí parar um determinado momento e você tendo um checkpoint, você continua dali. Isso é bem legal. E esse checkpoint, na prática, eles acabam sendo usados para isso aqui, ó. É que eu gosto de dar spoiler a torto e a direito, né? Isso aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui o Quen 3.6 aqui, ó. Entrar aqui no... coleções. Vocês estão vendo aqui que tem, apesar que o 3.6 não tem, é melhor o 3.5. Estão vendo aqui que tem esse modelo aqui, tem 0.8B, 2B, 4B, 9B, aí depois vai 27B, 35B, 122B. Estão vendo isso aqui? Todos eles são é o mesmo modelo. Ué, Celso, todos eles são o mesmo modelo? É. Só que esse foi um dos primeiros checkpoints com número X de steps. Esse aqui foi o... Não estou dizendo que não possa ter tido outros checkpoints entre um e outro, tá? Então, na verdade, quando você vê aqui no Hugging Face, tem o Gamma de tantos bilhões, aqui, são os checkpoints que eles, durante o treino, eles programaram para quê? Ó, quando chegar até tantos bilhões de parâmetros, gera um checkpoint. Quando chegar até tantos, gera outro. Aí os caras sobem em diferentes tamanhos para cá. Celso, mas tem isso também nos modelos fechados? Tem. Quer ver, ó? ChatGPT, API, Modules. Aqui, ó. 5.4 mini. Aí tem o 5.4. Quer ver? Compare Modules. Tem o... Aqui no 5 era mais óbvio. Ó. Tem o mini, tem o nano, o mini, o chat, o pro. O codex também é a mesma coisa. Aí tem lá aí tem os... Então, o que eles vão fazendo? É o mesmo modelo. Eles fazem um treinozão só. E aí eles pegam, ó, esse checkpoint aqui a gente vai separar num modelo menor, que vai ser mais rápido, vai gastar menos dinheiro e tal. Vamos chamar ele de GPT Nano. Tá? Então, quando a gente está fazendo um negócio como treino, ele não precisa ser uma coisa monolítica, não. Tá? Isso é uma coisa super prática, o cara aproveitar o checkpoint para ele ter modelos de diferentes tamanhos. Beleza? Não sei se vocês já sabiam disso. Tá? Então, a gente salva os checkpoints. A gente vai ver ali melhor aqui no próximo slide. Isso aqui é só para mostrar dos steps. Aí esse aqui não tem jeito. Eu vou ter que... Deixa eu ver se aqui já tem. Aqui eu vou ter que abrir no Tonic. Deixa eu só jogar aqui para vocês também.
no... Vou trocar aqui no OBS. Ué, OBS, o que você está fazendo aqui comigo? Só um minutinho aqui que eu me embananei aqui. Só um minutinho. Colocar aqui, captura de janela. Papapá. Cadê o Tony aqui, cara? Tony, cadê você? Visual Code. Deixa eu só pausar aqui. Bem, voltando aqui a gravação. Então, ó, deixa eu trazer para cá aquele código. Que é isso aqui, ó. Que ele vai fazer o seguinte, tá? Ele pega aqui, montei o modelo, papapá, peguei aqui o estado dele, tá? Então tá aqui, ó. É um modelo cujos pesos aqui ele tem aqui, ó, Model Dict. Então, ele tem esses shapes aqui, né? 4x8 e o viés 4. O Optimizer está com estado zerado, Learning Rate de 3. Depois que teve o primeiro step, né? Depois do primeiro step, isso ele fez toda aquela coisa. Aqui ele usou até o erro médio ao quadrado e tal, não importa, fez a retropropagação, blá. O loss ficou em um ponto tal, né? Com a diferença. E a maior diferença entre um dos pesos foi esse aqui. Com o Adam W, né, que é o otimizador, ele fez aqui tem aqui, ó, o cálculo do médio entre os valores, né, que são aqueles dados extras que ele tem. E o novo Learning Rate depois do otimizador, ele foi para 999, tá? Aí, aqui o que eu fiz? Usei o método save do Torch. Você passa o checkpoint, tá? O checkpoint, ele tem que ser um dicionário, onde você vai guardar o modelo, o otimizador, o passo do treino, as configurações para ele, quando carregar, remontar a rede neural, entendeu? E o tipo do tokenizador, aqui byte level, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco. E aí ele gera esse arquivinho mesmo, tá? Então aqui, ó, deixa eu só ver essa pasta que ele tá. C projetos. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele gera esse arquivinho aqui, ó. .pt de PyTorch. É um arquivo binário, tá? É um arquivo binário. Não adianta tentar abrir no bloco de notas, não. Aí você pode carregar ele. Aqui eu coloquei para ele ser recarregado na CPU. Aí ele vai ler aqueles dados todos, tá? Aqueles parâmetros todos, ó. Pegou o parâmetro 0, que vai ser o do Learning Rate lá. Vai ler os dados. E eu poderia aplicar mais um step, tá? Então, é lógico que no Transformer, eles criaram o próprio formato deles, que é esse formato aqui, ó. Quando a gente estava aqui no negócio de comparação, deixa eu voltar aqui. Esse formato, esse é grande, vai aparecer um milhão de trecos. Esse aqui é melhor. Que é o formato Safe Tensor. Tá vendo aqui, ó? Model. Aqui, ó, Safe Tensors. É no plural. Pequenininho. E olha que é um modelo bobão, hein? De 2 bilhões de parâmetros. Mas, ó, 4 GB, tá vendo? 4 GB. E aí, às vezes, muitas vezes esse formato já é um formato esperto, melhor do que o formato do PyTorch, porque ele já é feito também para... Galera, vocês lembram daquela época, pessoal das antigas, quando a gente baixava coisa na internet, nos primórdios lá, ou até antes da internet, vinha aqueles arquivos divididos lá, eu esqueci o formato agora, eu era muito moleque. Você baixava lá, sei lá, Mortal Kombat 2, alguma coisa assim. Aí ele vinha... Acho que o próprio WinRAR tem isso, né? Se a gente fazia isso muito no WinRAR, né?
porque o disquete só cabia ali 1,44 MB, aí você usava aquele negócio de dividido em RAR para ficar parte 1, parte 2, parte 3, né? Alguém lembra disso? Leandro? Eu lembro. Usei Então, muito sim. então Baixando o jogo de locais. é, assim, águas internacionais. É. Exatamente. Então, a coisa só mudou o tamanho, porque continua aqui, ó. Se a gente abrir o. Se a gente chegar aqui e pegar o modelo de 397B. Aí, ó. Parte 1 de 94, parte 2. A vantagem, obviamente, né? Que, pô, quando a gente baixa o modelo, ele vem com esse monte de parte. Pô, o cliente de fazer download do modelo, ele abstrai isso tudo pra gente, entendeu? É muito legal, tá? Mas só pra vocês terem uma noção. Pô, e eu acho que agora não é mais surpresa pra nenhum de vocês, porque o nome é Safe Tensors, né? Que cada um desses contém um blocão de tensores, né? Para representar tudo de acordo com as camadas da rede neural que esse modelo tem. E aí, questão do vocabulário, os tokens, por aí vai. Beleza? Vamos lá. Agora a gente está começando a chegar perto da questão do modelo de linguagem. Antes de entrar assim, no modelo inteiro, só para a gente ter mudar o nosso mindset, tá? Quando a gente fazia uma rede neural comum, igual foi aquele do paciente, era o quê? Uma linha de feature, distribuição sobre a classe, rótulo correto de amostra e ajustar o peso. No modelo de linguagem, a concepção, né, a visão sobre as coisas, sobre os termos, ele muda. Por quê? Em vez de uma linha por feature, IDs de token em uma sequência. A saída não vai ser distribuição para uma classe. Lembra, a classe lá era 0 ou 1. Ou o cara vai ter problema cardíaco ou não vai. Uma coisa assim, né? Aqui a saída é distribuição sobre o vocabulário. O alvo era o rótulo correto de amostra, né? O Yzinho, né? Aqui, o alvo é o quê? É o mesmo texto deslocado. No outro, o treino era focado em quê? Ajustar pesos por erro. Aqui também é ajustar peso por erro, mas envolve também a questão das posições. Ok? Então é só para a gente começar a pensar no jeito rede neural focado em modelo de linguagem. Ok? Language Model, onde tudo encaixa. Até aqui muita coisa parecia, né? Regressão, rede neural, nananana. Mas modelo de linguagem vira uma única tarefa treinável. Entrada, modelo, previsão, erro, ajuste de peso. Agora a gente troca, não vai ser mais essa coisa genérica de entrada, modelo, previsão. Vai ser token X, modelo de linguagem, saída de tensores logísticos com bet, tamanho da sequência, vocabulário. O erro é calculado a entropia cruzada contra o rótulo, né, o Yzinho, sem chapéu, e retropropaga. O que já vimos até aqui? A gente viu regressão em rede, tensor, token bet, né? Aquele negócio para pegar a última posição que a gente fez no exercício, né? Isso é, qual token vem depois, né? Aquilo já é para ajudar a gente nisso. A gente viu ali aquele mini modelo de linguagem, a gente criou lá um tensor para poder transformar os IDs em vetores e ter lá um cara chamado cabeça para transformar os vetores em logis sobre o vocabulário. E a classificação é feita em cada posição. O modelo escolhe entre o V classes possíveis para cada token. Traduzindo, dessa vez não é para dizer se vai morrer ou não vai morrer de coisa do coração. Dessa vez é para dizer, das 50 mil palavras que eu treinei com todos esses livros, palavras únicas, qual a próxima palavra que ele tem que cuspir? Entendeu? Um modelo de linguagem, ele aprende para cada posição do contexto uma distribuição de probabilidade do próximo token.
Isso não é decorar a frase, é ajustar pesos para aumentar a probabilidade dos próximos tokens visto no treino e reduzir surpresa média. Ok? Então algo assim, né? Tem lá o bet, aí você pegar, sem fazer aquela questão de pegar quem vem depois e, ou melhor, tudo menos o último e pegar o último para ser o alvo, né? Tipo, todo poder emana do e aqui povo. E aí esse pequeno bloquinho já servir para durante o treino a gente fazer o cálculo e tal, junto com o vocabulário e começar a chegar perto do que é um modelo de linguagem moderno, aonde a gente vai ter umas outras figuras que vão nos ajudar a começar a capturar padrões. Rede neural até agora, né, não serve para capturar padrão do tipo, o cara é muito alto e o cara tem tantos anos, então acho que o cara, se isso, lógico, a gente sabe que no mundo real não é uma verdade isso. Mas vamos dizer que fosse. A rede neural ela vai pegar ali, através dos pesos, vai aprender o quê? Que existe um padrão, e esse padrão, no caso ali, nem precisa de rede neural linear, de que o cara é cada vez mais pesado, não sei o quê. No caso de modelo de linguagem, ele vai começar a aprender padrões de linguagem. E quais são os padrões de linguagem? Me falem alguns aí. Aqueles que a tia Teté ensinou a gente lá no colégio. Ou linguagem é só um monte de texto aleatório que você vai no teclado e sai apertando? Quais são padrões que as linguagens costumam ter? Formal, coloquial, isso? Pensa uma coisa mais... Uma coisa assim mais... matemática da coisa. Linguagem não tem sintaxe e semântica. Você não tem as regras de sintaxe e de semântica do tipo sintaxe. Você é famoso problema, você não vai escrever problema, tem que ser problema, certo? Então, e semântica. E na parte semântica do tipo, aí, vamos dizer, ela é muito bonita. Ele é muito bonito. Tudo isso, plural, adjetivo, não sei o que, aí idioma alguns têm, outros não têm, não sei o que lá. Tudo isso, pessoal, são padrões matemáticos e estatísticos. Certo? Sempre depois do ele é, nunca vai vir bonita, ou pelo menos se você treinar com textos corretos, né? A ideia vai ser o quê? No modelo de linguagem a gente capturar esses padrões. A gente não vai ter uma camada na rede neural chamada sujeito, nem uma camada na rede neural chamada predicado, nada disso. A gente vai ter um número que a gente pode aumentar ou diminuir e através ali do treino recursivo, os próprios pesos vão conseguir capturar esses padrões estatísticos e matemáticos. Entendeu? Eu não sei quem botou isso aqui, cara. Tem alguém com... o Pedro tá com o microfone aberto aí. Sou eu, desculpa, cara. Entendeu? Então aqui eu já tô dando spoiler pra caramba, a gente vai chegar lá. Treinar não é gerar, tá? Os dois modos usam o mesmo modelo, mas com objetivo diferente, né? No treino, tudo bem, a gente recebe batch e as sequências, o alvo é esse aqui, o output vai ser a pontuação deles em relação ao vocabulário, calcula a diferença e retropropaga para poder ir ajustando as coisas. Na geração, tem o contexto. Contexto também conhecido como o quê? Que hoje em dia é a palavra mágica que todo mundo fala em IA. Eu faço os meus, eu sei criar o meu, eu uso o meu.
começa com a letra P? Todo mundo usa o tempo todo. Prompt, né? Ele vai ter a saída, né? Que ele vai ser em relação ao logista da última entrada. A gente vai repetir para poder ir completando, né? Completando. Ok? Aqui só mostrando um pouco, né, da questão da entropia cruzada, né? Precisamos de um jeito matemático para dizer ao modelo se as previsões dele estão boas ou ruins. Tá? Então ele mede a incerteza média de uma distribuição real de P. Tá? A entropia cruzada, ele faz isso, ele mede o custo médio quando os dados vêm dessa probabilidade, mas o modelo aposta com a distribuição Q. O cross vem disso, de distribuição real versus a prevista. Então, o gabarito, que no treino a gente tem que saber qual é a verdadeira próxima palavra. Tipo, we are the people lá. Primeiro artigo lá da Constituição Americana. A surpresa do modelo. Olhamos as probabilidades que o modelo deu para a palavra correta people. Se deu 99, a perda é de quase zero. Então ele não ficou surpreso. Agora, se deu apenas um para people, e seria o correto, ele ficou muito surpreso. Aí a função logarítmica, lembra, por isso que não dá para resolver tudo na vida com coisas lineares, ela vai penalizar severamente, o modelo por estar confiante na palavra errada. Por isso que a gente vai ficar usando diversas vezes ali durante o treino. Horas, muitas vezes. Aí aqui, vamos fazer um exercíciozinho rápido, quer dizer, vocês vão fazer, e a gente volta 11, pode ser? Porque vocês têm 25 minutos aí para fazer, são 6 exercícios, tá? Eu acho que a maioria já dá para rodar aqui direto, nativo, tá? Eu acho que a maioria já dá para... Lógico, tem que ter print, senão você não vê nada aqui, né? Tem que ter print de alguma coisa aqui, senão não aparece nada. Mas não deu erro aqui, entendeu? Então eu acho que a maioria, essa última versão desse carinha aqui que eu fiz aqui, ó, modéstia à parte, que é o Torch Pile Did, tá lá no... Quer ver, ó? Tem que melhorar essa... Eu tenho que melhorar essa pagininha aqui depois, aqui, ó. Aqui, o Torch Pile Did, aí tá lá naquele pip lá também, né? Naquele repositório das coisas do Python aqui, né? Onde tem, inclusive, o Python de verdade, né? Aqui, ó, tem o PyLDid, aí agora tenho aqui o Torch PyLDid aqui que eu subi. Beleza? Então tá, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. Voltando. Então, vamos lá. Então aqui é o seguinte. Dado as probabilidades nessa variável probs, que seriam uma coisa hardcodizada aqui, né? De probabilidades. Não, aqui eu estou no exercício 8, perdão, 6, perdão. Crio, aqui Word Token Embed, recebendo vocabulário e os hiddens, e aplique no IDX e salve H com shape de B, T e C. Então aqui, esses dois nones eu tenho que preencher. Vamos lá. Ele está pedindo, né? Já deu de cara aqui o código, né? Eu preciso criar um embed com V tokens, né? Quantos vocabulário, largura C. Eles vão ser representados por esse tamanho C, né? O C está aqui, 4, certo? Aqui, basicamente, copiar e colar. E ele está pedindo que eu aplique, né? Em IDX. Então, o que eu preciso fazer? Lembra, o objeto ele se torna um callable. Então, WTE e aplicar aqui em IDX. Beleza? O validador vai checar esses contratos, vai chegar se esse array é desse tamanho, se o cara está dentro. Então aqui, lógico, né? Clicar em coisa não vai acontecer nada. Então com isso, bateu aqui certinho, né? Se eu tivesse passado aqui
um shape diferente não ia bater. Próximo. Agora, ele está pedindo o seguinte, eu calcular os scores, né, de W sobre W.T, né, transposição, mais o viés. E depois salvar os próprios, o softmax, né, que é uma das funções de ativação, né, do logis com dimensão pegando de -1. Então aqui, basicamente, é a gente fazer torch.softmax no último eixo, né? Por isso que é pegar a dimensão -1, certo? Os logis, que são os score, que foi o resultado disso aqui, de uma projeção linear, né? Aqui feito na mão, né? Projeção linear. Pegar o último. Então aqui vai estar o... Se a gente colocar aqui para print props. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que talvez esse cara aqui, o Torch PyODid, eu ainda não consigo rodar direitinho. Depois eu tenho que... Esse cara aqui ver esse erro aqui para corrigir. Então tá aqui. Ele fez a regressão linear e calculou no último eixo, aí ficou com esses valores. Beleza? Fazendo o W, o X com W e com esse viés aqui de 0, 0. Próximo, vamos lá. Máscara causal, tá? Então aqui é o seguinte. O script fornece o size 3, e a única coisa que você fazer é gerar uma matriz quadrada, triângulo inferior entre 1 e 0. Para isso, a gente pode usar a combinação de dois submódulos do PyTorch, tá? Que é o Torch Trio com o Torch Once, né? No caso aqui, para ser entre 1 e 0. O tamanho de até 3, ou melhor, entre 3 e 3. Também não sei se esse cara aqui eu já tenho ele implementado. Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Máscara. Torch Trio, Torch Once, Size. Tem que dar um print na máscara, né? Pra aparecer. Não, é porque. Não, porque. É porque aquela implementação aqui não pegou direitinho, porque aqui é 100, tá até certo, 100, 110, 11. Só que ele tá pegando, o mask aqui, ele tá dizendo que teoricamente estaria vazio, mas não tá no formato que ele quer. O validador, a biblioteca não tá errada não. É o validador, aqui ó, deu igualzinho, é o validador aqui que tá errado. Depois eu tenho que consertar, tá? Os top K, que vão servir depois para a gente saber das probabilidades do próximo token, tá? Os top K. Então aqui, dado o logis e o K, mantenha na variável filtered apenas os K de maiores valores. Substitui os outros por -inf. Use o torch top K para achar o corte. Ok? Então a gente pode fazer assim também, se a gente quiser. Ó. Filtered. A gente pode colocar para receber logist. O top K já está sendo usado, né? Então aqui, ó, ele já está encontrando valor de corte. Por quê?
Quando a gente fizer a predição, ele vai trazer trocentas token. Só que a gente faz uma linha de corte. E dali a gente vê o qual que tem a maior estimativa, porque senão fica um negócio impossível. Aí o Top K ele já faz isso. Ele já vai calcular ali de acordo com o corte que eu mandar aqui, ó. Entre os lojistas, os caras que mais... os 3 entre o Top K. Então, se a gente vai até colocar aqui, ó, espero que isso aqui também esteja funcionando aqui. Deixa eu ver. Não tem problema não. Tá? Então, o corte ficou o quê? Tudo que for... Aqui, ó. O corte e o mais próximo. Porque tinha o 3.8, tinha o 4.5. Mas o cara que mais se aproximou ali do 3 foi o 2.2. Tá? E aí, pra gente fazer aqui, ele já tá dando a dica aqui, né? Primeiro é bom eu clonar aqui. Então, clonar para não alterar os valores do original logis. E depois eu posso pegar aqui, ó, filtered for, pega todos os filtrados que vai ser, ele vai receber o clone dos logis, mas vai ser os filtrados, vai ser eles menos o corte, isso é, todo mundo que está pedindo para pegar assim, todo mundo que for abaixo do cara que chegou mais próximo de cá, né? Menos do corte, tá? Aí eu posso fazer assim, calma aí. É melhor até colocar uma variável separada aqui, ó, x recebe. Filter é de posição, tudo que for ali daquele array, daquele tensor abaixo do corte. E aí, não, aqui já é para alterar o filter mesmo. Aqui ele está pedindo, né? Ele está pedindo para eu trocar todos pelo inf, né? Isso é, todo mundo que estiver abaixo, o valor vai deixar de ser 1, 0, tal. Todos eles vão ficar com esse valor inf, para depois isso ter diferença no próximo step do treinamento. Então aqui, eu sei que não vai rodar porque não está 100% completo essa implementação do coisa. Vou dar aqui, ó. Esqueci de importar aqui. É float. Float inf. Você faz um cache nessa string chamado menos infinito. Aí tá vendo, ó. O corte ali era o 2. Aí todo mundo que ficou abaixo de 2, a gente mata eles. Troca pelo menos infinito. Ok? Vamos lá. Perplexidade. O script fornece aqui um tensor que seria o valor de perda, né? O valor de perda. Ele está pedindo para a gente calcular a perplexidade usando expression, né? Fórmula expression que o próprio tensor tem. Ele tem você pode calcular aqui. Então seria literalmente pegar aqui o loss, o torch.xp e colocar aqui o valor. E aí o que seria a perplexidade ficaria com isso aqui, ó, 9.991. Por último, esse da amostra multinomial. Esse é um recurso do módulo Torch que ele deixa você fazer o quê? Sortear os índices segundo as probabilidades. Então aqui no caso, o que a gente vai fazer?
ele está pedindo para o Samp Index receber dentro dali das probabilidades de 1, né? Entre 1. Então aqui ele vai, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar Eu copiei lá do enunciado. basicamente. Só que a gente tem que pegar basicamente quando ele já faz quando você coloca none samplers, ele meio que já faz o item de posição 1. Então, se a gente quiser aqui, ó, tá aqui ele, o cara no cálculo aqui das probabilidades, tá? Então e se a gente chamar o ponto item, acho que nele aqui, ó, ele vai transformar o tensor no número Python mesmo. Beleza? Bem, agora vamos tentar usar tudo que a gente viu para montar já o protótipo de um mini modelo de linguagem. Não tem ainda a parte de atenção, query, key, value, aquelas coisas todas de transform. Mas a ideia aqui é o quê? Um model language mínimozinho. Então vamos por parte. Primeiro vamos ter que importar o TOS, como sempre. Vamos ter que importar as coisas do submódulo functional, para a gente poder, por exemplo, usar entropia cruzada. E coisas do módulo NN, para a gente poder ter as camadas. Camada linear, camada de ambit, por aí vai. Aqui a gente vai usar um recurso novo, que é o manual seed, né? Semente manual. Que ela vai fixar o quê? Duas aleatoriedades. Uma, a inicialização dos pesos do embed, a gente vai usar. Quando você joga esse método aqui, isso afeta. Você não precisa repassar um valor para isso. Vai afetar todo mundo que você for usar depois, tá? Então, ele vai afetar a inicialização dos pesos, igual da camada de embed linear. E também esse multinomial que a gente acabou de ver, né? De probabilidade. Na hora do generate. Sem a semente, cada execução começaria com um ponto diferente do espaço de parâmetros, impossibilitando comparar a perda antes e a perda depois de forma justa. Aí ficaria uma coisa muito aleatória, tá? Muitas vezes quando a gente for treinar, vocês vão usar lá, não sei o que, seed 42, tá? É um padrão. Por quê? Porque se você, vamos dizer que você, é o mesmo conjunto de dados, mas agora eu quero treinar com mais steps ou com menos steps. Se você não setar uma seed manual, toda essa questão estocástica da aleatoriedade das coisas vai afetar. E às vezes você não vai saber se melhorou por você ter aumentado isso ou ter feito hiperparâmetro daquilo. Então vai ser muito comum, a gente vai lá usando o trainer, não sei o que, semente 42. Tá? Aqui a gente está começando a brincar de transformar texto em token, né? Então o corpus aqui é gigantesco, né? Ai, meu Deus. Eu gosto de PyTorch. Ponto. Eu gosto de A. Ponto. Tá? Só que é o seguinte, lógico, tem o vocabulário é de 7, no caso aqui que eu estou splitando por espaço, né? Quando você usa o split do Python nativo, ele pega isso aqui, né? Dá para rodar aqui. Ele pega isso aqui. Ele vai ficar, eu gosto de Python. Ponto. Que ele separa pelo espaço, né? O default dele é pelo espaço. Agora, o vocabulário, aí são as únicas, certo? Então aqui, ó. Eu vou criar um set. O set é um recurso que não só o Python tem. Qualquer linguagem de programação, coisa tem. Set é um conjunto de
valores únicos num array. E aí quando eu uso 7 nesse cara aqui, diminui para só 7, porque é coincidência, né? 7 e número 7 em português, né? Para só 7 strings. Por quê? Porque o eu se repete, o gosto se repete, o ponto. E as palavras únicas aqui são apenas 7. Aí aqui o sorted é para poder ordenar. E esse aqui vai ser o vocabulário. Esse S to I é o quê? String to int. E esse aqui, int to string. Olha a gente fazendo aqui aquele list of comprehension e tal. Porque esses dois caras aqui, o que eles vão guardar? Aqui, ó. Print. String to int. Aqui, ó. Cada um vai receber cada um vai ser um dicionário que vai ser o token e um ID. O ID vai ser na ordem aqui, né? Porque ele usou o enumerate em cima do vocabulário. Aí ficou ponto vai ser o 0, o IA vai ser, né? Cada um vai receber um ID. E aqui é o inverso. Ok? Beleza. Com esses caras, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um tensor, tá? De novo aqui usando o enumerate do seguinte. O IDX ele vai ter um shape de 1 por 7. No caso, a amostra, né? Bet uma só, né? Porque só estou passando um negócio. E o time dele, né? Que é o tamanho da sequência, 7 tokens. E aqui de cara eu já estou fazendo aquele corte. Que é o X e o Y, que vocês já estão cansados de ver, né? A feature e o alvo, certo? Aqui eu vou montar uma especialização de módulo, né, que vai ser um modelo de PyTorch. Lembra, o modelo ele tem aquelas capacidades de fazer inferência, retropropagar, propagar. E aí eu já estou passando aqui no meu método construtor o tamanho do vocabulário e o número do embed. Eu vou colocar um embed de 8, tá? Não vai ter camada oculta, normalização, atenção, que é para ser simples esse exemplo, tá? A informação de um token nunca vai fluir para um outro, o que seria o ideal, mas aqui está pequenininha, tá? Essa ausência de posições é a definição do bigrama LM. Cada token só vê a si mesmo. A propagação para frente, o que ele vai fazer? Ele vai receber o IDX com shape do bet e do sequence, vai fazer um lookup nas linhas da matriz do embed, devolvendo o B, o T e o C, onde C é igual a 8, que foi o que eu defini ali, tamanho das camadas do hidden, né? Ele vai fazer uma transformação linear mesmo, bobinha, tá? Sem o viés, gerando o B, o T e o V, já a questão do vocabulário. Cada fatia de logística, cada pontuação vai conter 7 valores reais, um score para cada token do vocabulário. Como a transformação é token, sem misturar a dimensão, 2 tokens iguais em posições diferentes produzem logos idênticos. Essa independência é a limitação desse aqui. O ideal não é ser isso. O ideal é, mesmo sendo o mesmo token, mas ele aparece em uma posição diferente, ele teria que ter lá uma representação de pesos para ser o eu na posição tal e o eu na posição tal, eles capturarem essa diferença, tá? Mas esse modelo aqui não tem isso por enquanto. É um modelo do tipo bigrama, é um modelo bem bobão, tá? Ele não vai gerar coisas que você vai falar, nossa, parece uma pessoa que está falando, nada disso não. Aí aqui, quando o target for none, a gente vai extrair o B e o T e o V e remodelar o logístico para ser produto de B vezes T no tamanho de V, tá? Com isso a gente tem 6 exemplos de classificação, cada um com 7 classes possíveis. Por que 7 classes possíveis?
Que é o que tem no nosso vocabulário. A entropia cruzada vai aplicar o softmax. Lembra que é um cara turbo, melhor do que o sigmoide. Né? Uma das funções que a gente vai usar, né, para a questão de calcular, de colocar ali nas probabilidades entre 0 e 1, né? E aí, internamente, sobre a dimensão V, vai calcular o log da probabilidade do token correto e tirar a média negativa, produzindo um único escalar. Esse achatamento é necessário porque a assinatura do cross entropy do PyTorch existe o contrato de NC para logis e ali de uma dimensão só para o N, para o target, que vai ser o token que ele vai cuspir. Aqui você pode usar um annotation do Python para ele já automaticamente ficar aquele negócio do if, né? Então, quando for esse método executado, ele já vai estar nesse contexto. O generate ele vai evitar que o AutoGrad construa o grafo durante a inferência, economizando memória e acelerando a coisa. Para cada iteração aqui no for, né? No máximo, ele vai computar os logis, apenas a última posição temporal vai ser usada. Ele vai converter os logis em probabilidades, que somam mais um. Vai usar aquele multinomial para escolher a amostra do ID, lembra? Aqui, ó, non-samplers. E essas probabilidades. O ID é concatenado ao IDX, que é o torch cat, de concatenar, na dimensão 1, alongando o contexto. Por quê? Porque a ideia é o seguinte: eu gosto de Python. Eu sozinho, quando entrar aqui, só vai estar o primeiro token, na hora que receber na inferência. O IDX ele vai ter que ser aumentado dinamicamente, por quê? Porque ele vai ser afetado pelo próximo token para calcular, por exemplo, o terceiro sendo afetado pelo primeiro e pelo segundo. Por isso que precisa dessa concatenação aqui, tá? Aí aqui está a classe. Instancio o modelo com o tamanho do vocabulário embed e digo, ó, vou usar o otimizador, o EDANW. Aqui eu estou treinando o modelo, tá? Fazendo os steps, retropropagar, babá, beleza? Ele vai treinar com o que ele tem aqui. Aí aqui, aqui ó, o prompt, convertendo string para o ID. Aqui é um negócio bem manual, mas quando a gente for usar o transformer, a gente vai usar o tokenizer do transformer, tá? E aqui o model generate, que é pedir para ele cuspir, inferir, tá? Então aqui, se eu não me engano, esse aqui já até roda de boa no próprio. Dá uma diferença aqui no do Python. Até vou levar para lá, que eu acho melhor. Então tá aqui, ó, gerado. Aí ficou. Eu gosto de PyTorch. Eu gosto, tá? Então aqui ele foi fazendo todo aquele processo, foi iterando aqui. O max new token. Isso aqui é muito, parece bobeira, mas o max new token, até no Transformer V5, que acabou de sair em dezembro, a gente vai ter que usar ele. Porque ele vai ser para controlar o que, galera? Se eu chego aqui, qual está o valor dele que eu já até esqueci? Está 6. E eu coloco 40. Tô sentindo. Aí, ó. Estão percebendo? Vai ser o próximo. Ele vai ficar nesse processo aqui, ó. Concatena, aplica o softmax, vê o próximo token. Concatena, softmax, próximo token. Então, o max new token é para a gente limitar quanto ele vai cuspir. É claro que em modelos modernos
que além dos tokens você tem demarcadores de onde começa e termina o que seria a resposta da IA, que a gente chama de assistant, e tem também aquele end of sequence. E aí você não fica só limitado nisso aqui, você simplesmente vai receber a resposta, o interpretador vai ver que terminou o negócio e falou, opa, aqui acabou a resposta da IA, tá? Aí a coisa vai para um nível um pouco mais avançado, mas o princípio é o mesmo, beleza? Beleza. Vamos lá. Por que tokenizar? Porque computadores não entendem texto, eles entendem números. Como transformar palavras em números de forma inteligente, né? Então aqui, ó. Inconstitucionalissimamente, se fosse a nível de caractere, a vantagem seria um vocabulário mínimo. A desvantagem é a sequência é muito longa e você perde a semântica. Agora, se você tokeniza de uma maneira mais inteligente, um meio termo que seria palavras comuns ficam inteiras e palavras raras são quebradas em pedaços conhecidos, isso aqui é um erro comum, né? A pessoa vai pensar, então ele divide o chat GPT, lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó? As coisas que eu mostro para vocês, não estou enganando vocês, é dando spoiler de coisas que agora a gente está na aula 8, ó. Vamos ver como é que é o inconstitucionalissimamente aqui. Aí, ó. No chat GPT 5, no GPT-5, o modelo, são 5 tokens. 258, não sei o que lá, tá vendo? Qual foi o critério que ele usou para fazer essa divisão? Primeira coisa que, galera, não tem nada a ver com regra de que a gente aprende de divisão de sílaba no colégio. Até porque a divisão de sílaba, se vocês pararem para pensar, ela tem mais uma função de reprodução oral do que gramática em si. Já pararam para pensar, né? Ela não tem muita função do texto, a divisão da sílaba. Ela tem mais a função para a gente quando a gente fala, né? Inconstitucional. Então, é um padrão que nem valeria a pena a rede neural pegar, né? Para escrita não serve para nada. Não serve para nada, né? Agora, a ideia é o quê? É a gente tentar encontrar um meio termo e, por exemplo, que a gente possa ter uma vantagem de um equilíbrio ideal, não seja tantas partes, 27, mas possam ser 4, ou até no caso aqui do chat GPT, do GPT-5, 5, e no GPT-4 eram 8, tá vendo? Tá? Então, por quê? O tokenizador é a ponte entre a linguagem humana e a linguagem de máquina. Ok? Por que isso importa? O GPT-2 ele usa um vocabulário de 50 mil tokens aprendidos com uma coisa que a gente vai ver que é o nível de subpalavra, que é o byte per encode. O mesmo algoritmo que vamos reconstruir passo a passo. Tá? Como é que ele funciona? Vamos ver. Ele faz o seguinte: contar pares adjacentes. Para cada palavra, listamos todos os pares de símbolos consecutivos e contamos quantas vezes cada par aparece. Tá? Então aqui, vamos ver um corpus que fosse aqui, ó, low, low, lower, low, lower, newer, newer, newest. Tá? Então é o seguinte, na primeira iteração, você vê a quantidade de palavras, multiplica e divide pelas vezes que ele aparece aqui. Então, ó, que é o que a gente chama de algoritmo de merge. Tá aqui, ó, low, lower, new, newest. Até aqui, o par de E com W. Frequência. Quanto que esse par aparece? 3 vezes, tá vendo aqui, ó? O par de E com W. Ele aparece aqui 3 vezes, ó. 1, 2, e acho que conta também aqui o invertido, 3. Tá? 3 vezes. Aí a gente faz o merge. Pimba, tá vendo? Viraram um token só. Aí vamos. Então, ó, EW, aí aplico outro, frequência.
Então a primeira coisa é a gente ver os que mais aparecem ali fazendo parzinhos e a gente vai aplicando merge neles, tá? Então, ó, vai aplicando, tá? Se for por isso que o nome é byte pair, aí eles vão ficando aqui nesses pares. E aí você já começa a ter uma divisão que ela nem é tão agressiva como caractere a caractere e nem tão grande como palavra a palavra, que aí vai ficar gigante e vai perder, inclusive, qual a vantagem de você ali no meio do... Você pegar os pares. O que acontece muito num idioma igual o nosso, o português? A gente não tem muito isso aqui, ó. Quer ver? Aqui mesmo, ó, inconstitucionalissimamente. Aí você tem inconstitucional. Mas você vê que aqui, ó, 258, 1040, 275. 258, 240, 275, mas aí depois dos últimos tokens. Qual a vantagem disso? Que você acaba pegando todas aquelas variações, né, de um termo. Esqueci o nome que a gente dá isso, o termo correto na parte de gramática. Derivado? Isso. Você tem lá pedra. Aí do pedra tem pedregulho, pedreiro, pedraria, certo? Só em fazer um byte per token você já começa a pegar esses padrões aqui. E você já começa a ser vantajoso nisso. Na hora que você for pegar a frequência, a posição e como cada um afeta eles no subproduto. Beleza? O que é um token, né? São palavras inteiras. Alguns tokens podem ser palavras inteiras, com palavras comuns, né? E alguns tokens são pedaços, né? A gente quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Mar. Um token inteiro. Beleza? Um token inteiro. Outros são tokens em pedaços, né? Igual a gente pode ter aqui, ó, aplicando, ó, nível de caractere, I love running and playing, aí nível de subword e nível de palavra. O BPE sozinho ele não vai fazer a mágica toda, tá? Principalmente por quê? Porque você vai ter que dividir em sequências para poder depois pegar o vocabulário. E aí começa até as malemolências até dos idiomas, tá? Então, se você vê lá o word piece, né? O quebrar em palavras do GPT-2, ele é todo feito para o idioma inglês. Então, ele tem muito aquela coisa do apóstrofo, né? Do I would like, né? Tem muito... Então, dependendo dos idiomas e do que você está trabalhando ali, às vezes nem é idioma, às vezes é código de programação, não importa, você vai ter que ter um sentenciador específico ou você ter um conjunto de expressões regulares certinho para fazer isso, tá? Treinar um tokenizador BPE é escolher quantos merges fazer. Se você colocar para ter mais merge, vai ter mais vocabulário, mas você vai ter tokens mais longos em média. Poucos merges, vocabulário pequeno, coberto por caracteres em pedaços curtos. As sequências ficam mais longas. O modelo processa mais. Você vê a diferença, né? Olha como é que foi a diferença do merge do BPE do GPT-3 para o 4 para o 5. Por que vocês acham que foi diminuindo? Queria que vocês me dessem uma explicação lógica. Que o custo do processamento fica menor? Claro. Galera, eu não acabei de mostrar para vocês aqui, ó, API Prices. Eles cobram pelo quê? Hein? Por token. Então,
Se o cara consegue manter uma boa precisão da IA e com menos token, é aquele mesmo papo, né, cara? Ah, eu consigo subir, sei lá, subir esse muro, não sei o que, com menos tijolos, alguma coisa, e continuo tendo um muro tão resistente quanto aquele com mais tijolos. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então aqui a gente vai ter as métricas quando a gente for fazer o BPE, que é o coverage, que é ver quantos por cento do texto coberto por token de vocabulário. E quantos por cento ficaram fora. Palavras. Então aqui, ó, tá vendo? Mais merge, mais coverage, só que o modelo vai comendo memória pra caceta. Menos, beleza. Mas aí ele vai cobrindo menos tokens do vocabulário. Então, assim, o ideal é achar o meio termo sempre, tá? Aqui acho que até repetiu o slide, depois eu vou ver o que aconteceu. Aqui é só para mostrar de novo, né, o algoritmo do mesh. Vou dar uma melhorada nessa parte aqui. E o BPE é basicamente esse algoritmo aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter aqui uma variável chamada, um dicionário chamado estados, onde ele vai iniciar o dicionário vazio. Cada chave será um par de símbolos adjacente, tuplas de 2 elementos. Cada valor será a contagem de ocorrência daquele par no corpus atual. Percorre cada palavra do corpus e para cada posição forma um par símbolo atual próximo. Certo? Ele vai andando ali de 2 em 2. Ele vai incrementar a contagem desse par para dizer com U. Apareceu uma vez. Aí se ele andar até o final e achar com U 2 vezes, ele fala, ó, o par da letra E com a letra U apareceu 2 vezes. Certo? Ao final ele retorna o state com a frequência de todos os pares adjacentes. É o sensor do BPE, no qual decide qual fusão vale a pena. Pô, se aparece uma vez só A com O, ele vai ficar lá embaixo no ranking. E aí talvez não vá valer a pena. E aí lembra, né? Depois a gente vai poder fazer o próprio par com outro par, que aí eles podem virar 4 caracteres juntos. E por aí vai. Vamos lá. Não é à toa que, vocês vão perceber aqui, ó. 1, 2 caractere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas no caso também, aqui ainda não está no nível de byte, né? Por isso que está dando um número ímpar ali. Mas beleza. Vamos voltar para cá. E aqui é a parte que ele vai fazer o merge. Tá? Ele vai receber o par escolhido do corpus, cria uma lista vazia, que ele vai fundindo. Então ele vai vendo aqui, ó, para cada palavra, percorre dentro do laço do while, né? Enquanto o i for menor do que o tamanho da palavra. Se encontrar um par alvo lado a lado, ele funde os dois em um único. Certo? Aí ele vai concatenar. Aqui, ó. Nova.append. Isso é a posição mais o i mais um próximo, né? Caso contrário, ele copia o símbolo atual e avança para 1. Aí ele anda aqui, senão o while vai ficar infinito, né? Esse aqui ele tem que andar... Por que ele tem que andar para 2, Jorge? Porque ele já está fazendo a fusão aqui. Ele pegou essa palavra e a próxima virou uma só. E aí ele tem que andar para 2, senão quando ele entrar no while de novo, ele vai pegar aquela palavra que ele acabou de fundir. Ele tem que empurrar, andar 2 posições na casinha. Certo? Aí tá aqui, ó, fundido, nova tupla. Aí tá aqui a questão do vocabulário, uma função que vai pegar o corpus, cada palavra, né, para separar os tokens, formatar o vocabulário. Então, ó, junta os símbolos de cada palavra em uma string e quantas vezes cada token aparece. Mostra quais pedaços de palavras o vocabulário contém depois do merge. Ok? Aqui eu vou decidir, ó, o meu limite. Número de merges, 8. Para não ficar infinito, né?
E aí aqui ele vai guardar o histórico. Aqui já vamos rodar, porque aí printando já fica melhor de ver. Tá? Então o estado inicial aqui, ó. Eu tô passando essa string aqui, ó. Once upon a time there was a tiny tokenizer. Era uma vez um pequeno tokenizador. Aí aqui o meu corpus a nível de palavras, porque o split ele só vai pegar por espaço. Mas a gente viu que não é vantajoso para um modelo de linguagem você tokenizar por palavra. E toda vez que vocês vão ter a mesma chateação que eu tenho toda vez que eu ouço em algum desses congressos, conferência aí, alguém, não, porque cada palavra é um token. Agora vocês vão ter a mesma raiva que eu tenho. Bem-vindos ao meu mundo. Então, o vocabulário inicial é isso aqui, porque tem palavras, acho que nem sei se tem palavras, tem aqui, ó, o A se repete mais uma vez, então esse aqui é o vocabulário. Certo? Aí ele vai agora começar a entrar pelo número de merges, né? Então, ó, ON, frequência, ON, uma... Aí tem algum ON aqui em algum lugar. Aqui, ó, tem algum lugar o ON aqui de novo. Aqui ON de novo, tá vendo? O ON aparece 2 vezes. Aí ele falou, opa, o ON vale a pena fazer o merge, virar um parzinho, um casalzinho. Aí agora a amostra ficou once, ampon, time. Aí ele foi fazendo isso. Achou TI 2 vezes. Aí já tinha um on. E aqui, ó, já virou 2 subpalavras, por assim dizer, né? E aí foi indo. No final, ficou aqui, ó, o on 2 vezes. Esses aqui, essas frequências, os que apareceram uma vez. E aí o vocabulário ficou a, once, there, tiny, ample, was. Esse é o byte per encode. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Vocês vão fazer esses 3 exercícios aqui na próxima e trazer para mim no início da próxima aula. E para vocês ficarem animados, sexta-feira vamos estudar o que é esse tal de transformer. E aí, se a gente continuar num ritmo bom, a gente abre o VS Code e começa a implementar o nosso. Na unha. Estão comigo? Deixa eu parar aqui a gravação.